Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 10 de julho de 2019. Telejornalismo falha ao não dar espaço para as boas notícias? O astrônomo e divulgador científico norte-americano Carl Sagan (1934-1996) era um crítico feroz do negativismo na mídia. Um extraterrestre, recém-chegado à Terra, examinando o que em geral apresentamos às nossas crianças na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, nas revistas, nas histórias em quadrinhos e em muitos livros, poderia facilmente concluir que fazemos questão de ensinar a elas assassinatos, estupros, crueldades, superstições, credulidade e consumismo, escreveu. Não devemos optar pela alienação ou minimizar a realidade contundente, mas Sagan estava com a razão ao criticar o excesso de conteúdo capaz de deprimir qualquer um. Quem acompanha os principais telejornais corre o risco de se angustiar com a overdose de notícias desanimadoras, às vezes alarmantes, a respeito de segurança pública, economia, política, preservação ambiental, entre outros temas fundamentais ao cidadão. As iniciativas positivas quase nunca ganham destaque. No principal telejornal do país, o JN, da Globo, aparecem eventualmente aos sábados, dia tradicionalmente com menos informações quentes para preencher a edição. Ontem, dia 18, foi ao ar a mobilização de uma artista plástica para que voluntários de várias partes do planeta fizessem colchas de retalhos a vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Uma atitude nobre e inspiradora que merece mais espaço no noticiário. O telespectador precisa ter acesso a essa realidade paralela, a do Brasil, que dá orgulho, das pessoas empáticas e seu esforço a fim de amenizar o caos. O próprio JN teve uma série intitulada Brasil Bonito, com matérias focadas em ações positivas de anônimos interessados no bem-estar geral. A atração ganhou prêmios, inclusive um da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, porém, infelizmente, perdeu espaço para o tsunami de notícias ruins do cotidiano. Hoje em dia, as pessoas vivem em um mundo cheio de preocupações, de obrigações, e ainda, em meio a tantas tragédias, notícias ruins. Pessoas negativas acabam ficando para baixo tendo pensamentos negativos. Os pensamentos são energias criadoras, e como somos responsáveis por tudo o que criamos, precisamos ficar atentos no que pensamos, já que um pensamento negativo gera raiva, mágoa, frustrações. O espírito Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. E ainda, a doutrina nos ensina que sofremos influências espirituais a todo momento, seja elas em nossas ações ou em nossos pensamentos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 459, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
Entretanto, a influência positiva ou negativa só se firma em decorrência de nossa sintonia espiritual, de nossos desejos, ou seja, a partir do momento em que semeamos o bem, seremos influenciados para o amor, para a evolução. Já quando desejamos ou pensamos no mal, iremos atrair espíritos inferiores, que não vão nos deixar progredir. E ainda, essas influências podem ser leves ou profundas, e quando ocorre com frequência significa que existe uma afinidade. No livro Filosofia Espírita volume 9, o Espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia comenta a questão 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados, e se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes; quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres; quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente, do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. O médium espírita consciente dessas influências passa a perceber com mais intensidade pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento terreno se prepare por todos os meios, para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho, neste fim de século, haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade, em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar, e se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. A escola é completa, não falta o de que precisamos, entre mentes, se trabalharmos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade, certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e, com elas, o orgulho e o egoísmo. Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração, dos sentimentos, e Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente desta maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos, repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo, tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito e, ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com a sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo interno alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge, através dos raios de luz do coração de Deus.
Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.